somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se colocou a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, sob o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Conforme nós combinamos, hoje então a nossa conversa será sobre indulgências. A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida aos pecados já perdoados quanto à culpa que o fiel, devidamente disposto em certas determinações, alcança por meio da igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Papa Francisco, a indulgência pode ser parcial ou plenária, conforme liberta, em parte ou em todo, da pena temporal devida pelos pecados. Alguém um dia perguntou assim: então para que serve a confissão, se depois tem que fazer indulgência? O Papa Francisco explica: apesar do perdão, diz o Papa, carregamos nas nossas vidas as contradições que são consequências de nossos pecados. No sacramento da reconciliação, Deus perdoa assim nossos pecados, que são verdadeiramente apagados, mas o cunho negativo que os pecados deixaram nos nossos comportamentos e pensamentos, estes permanecem. A indulgência então não busca perdoar nenhum pecado, mas é uma confusão no nosso meio. A indulgência não perdoa o pecado, a indulgência não substitui o sacramento da confissão, mas é para superar, diz o Papa, para superar totalmente as consequências negativas do nosso pecado. É uma realidade muito séria, longe de ser algo mágico, a mágica da nossa sincera busca de Deus e do seu perdão, e que se traduz então na vontade de viver uma vida autenticamente evangélica e refazer todo o caminho. Não é simplesmente, diz o Papa, passar por uma porta e tudo bem. Em relação a isso, que se parece impossível, diz o Papa, posso dizer que a igreja nunca nos pede coisas impossíveis. Se ao invés de conceber a rejeição do pecado como um ato de emotividade de sentimentos, você encarar como um ato de pura determinação e vontade, perceberá então que não é tão difícil assim. Me explico. Nós deveríamos fazer as indulgências por conta já da nossa luta pelo pecado. Na medida que eu me esforço para não pecar, as indulgências vão ter um grande sentido, porque não é uma coisa mágica, é uma experiência de fé que a gente faz. Por exemplo, diz o Papa, como se diz, diante de um prato que você poderia comer com deleite, você decide não comê-lo, mesmo que isso te implique um sacrifício.
A luta contra o pecado é sempre um sacrifício. Porque aparece bonitinho, né? O pecado é uma desgraça, porque ele aparece bem bonitinho. E a gente, pluf. O Senhor nos pede então essa decisão. As indulgências que celebramos removem então algumas ou todas penalidades devidas pelos pecados dos fiéis. E pode ser feita, a indulgência pode ser feita em favor de nós mesmos ou em favor de algum fiel defunto que está a ser purificado no purgatório pelas suas penas temporais, dependendo então da obra da indulgência. Por exemplo, ir ao cemitério e rezar pelos mortos concede indulgência aplicada somente às almas do purgatório. O perdão total de uma pena temporal é indulgência plenária, perdão total das penas temporais. As demais são parciais. Padre, qual é a diferença entre uma indulgência temporal e uma indulgência total? As concedidas pelos bispos, as concedidas pelos papas, as concedidas em certos momentos, por exemplo, ano da misericórdia, ano de São José, né? Os santuários, como aqui vai ser com a graça de Deus, né? Nosso santuário, concede indulgência plenária. A gente cumpre as três situações, com comunhão, confissão, comunhão, estado de graça e oração pelo Papa, recebemos indulgência plenária. Assim, algumas orações, isso aqui é muito interessante, algumas orações concedem então, isso aqui pode parecer engraçado, mas não é engraçado não, essa é a doutrina das indulgências, que agora tiraram as indulgências, era algo bastante físico, lá no comecinho da história das indulgências, era muito físico, longas caminhadas, peregrinações, jejuns, isso que era indulgência. Com a reforma do Vaticano II, essa coisa toda, as indulgências ficaram muito mais espirituais, e bonitas também, da gente receber, né? É um tesouro de Cristo, e a gente recebe as indulgências por mérito de Cristo e dos santos. Ano São José é por mérito dele, ano mariano por mérito de Maria, ano sacerdotal, ano da misericórdia, todos esses anos que a gente celebrou para trás aí, todos foram um tempo de receber muitas indulgências, os tesouros de Cristo. E as indulgências parciais, por exemplo, é um exemplo, tá? São muitas orações. Quando eu rezo o ofício de Nossa Senhora, conhece o ofício? Se eu rezar uma vez, é um dia a menos no purgatório. Se eu rezar 2 vezes, 2 dias. 3 vezes, 3 dias. Então, isso que é a indulgência parcial. Eu faço uma vez, um dia só. As orações, ela tem tem toda uma organização em torno das orações. O Santo Anjo, o Ofício da Paixão, a Via Sacra, são orações que nos concedem indulgências parciais. Se pode lucrar então indulgência parcial quando se cumpre seus deveres e se tolera, como a missão de Cristo, as aflições de nossas vidas. Por exemplo, todo sofrimento que eu ofereço, também ali se lucra indulgência parcial. Um sofrimento, uma doença que estou enfrentando, isso vai se tornando indulgência. Ao alcance de todos, essa indulgência é facilmente recebida. Com efeito, todos nós que nos encontramos em dificuldades e aflições, cada um no seu âmbito específico, é preciso então elevar o nosso espírito e oferecer tudo isso a Deus, rezando, por exemplo, Ave Maria, Pai Nosso, ou pensando piedosamente em Deus para lucrarmos as indulgências quanto ao número de oferecimentos que fazemos. Eu ofereço o meu sofrimento só uma vez, uma indulgência. Há também, por exemplo, a oração do Creio, o Magníficas, o Salve Rainha, o Lembrai-vos,
a oração do anjo da guarda, o Salmo 50, o sinal da cruz, a comunhão espiritual, a visita no Santíssimo. A doutrina diz que até 30 minutos a indulgência é parcial. Cada vez que eu for lá e fico até 30 minutos, recebo uma indulgência parcial. Acima de 30 minutos, indulgência total. Essa é a doutrina da visita do Santíssimo. Então, irmãos e irmãs, a indulgência não é a permissão para cometer pecado, nem o perdão do futuro pecado. Não é o perdão da culpa do pecado, pois supõe que o pecado já foi perdoado no sacramento da confissão. Também a indulgência não é uma isenção de qualquer lei ou dever. Pelo contrário, a indulgência significa o pagamento mais completo da dívida que o pecador deve a Deus. A indulgência também não confere imunidade contra a tentação. Não é vacina a indulgência. Não confere imunidade contra a tentação e nem remove a possibilidade de lapsos subsequentes em pecado. Muito menos. E aqui a igreja sofreu muito com isso. Muito menos a indulgência é a compra de um perdão que assegura ao comprador a salvação ou libera a alma do outro do purgatório. Isso não é indulgência. Indulgência é essa experiência de fé que a gente faz de entrega total a Deus. Condições para receber a indulgência nesse período de finados, que terminaria hoje. Normalmente, o período de receber indulgência em finados é do dia 1º até o dia 8. Este ano, por conta da pandemia, a penitenciaria apostólica, o Vaticano, estendeu o período para evitar aglomeração e toda essa coisa toda, já conhece, o mês inteiro. Então, no mês todo esse mês agora de novembro, é possível lucrar indulgência. E no finados, no tempo do finados, a gente pode receber, a gente mesmo, lucrar para a gente mesmo e também oferecer para os já falecidos. Como é que faz então? Eu posso ir a uma igreja, um oratório, e lá rezar o Pai Nosso ou Creio. São condições para que a gente possa receber as indulgências de finados. Rezar numa igreja, o Pai Nosso ou Creio. Visitar um cemitério, e lá no cemitério orar pelos defuntos, né? Pelos falecidos. Também os doentes que não podem sair de casa, podem então se unir nesse momento, oferecendo sua doença, oferecendo seu sacrifício, e rezando na sua própria casa. Essas são as condições mais gerais para os finados. Depois, logicamente, tudo isso é seguido das condições normais de se receber a indulgência. Confessar, porque para receber a indulgência plenária é necessário estar em estado de graça e desapegado de todo o pecado. Receber a Sagrada Comunhão e rezar pelo Papa nas suas orações, nas suas intenções. Então a gente acrescenta a confissão, a comunhão em estado de graça e as orações do Papa, essas três realidades aqui: visitar o cemitério, visitar uma igreja e os doentes oferecerem em oração o seu sofrimento. Que o Senhor nos ajude, a gente também viva, né? É um tesouro da igreja, as indulgências é um tesouro da igreja, e às vezes a gente não aproveita, né? Não vive bem, ou às vezes acha que é muita piedade, muito pieguismo. Não, é um tesouro e tem a ver com a nossa salvação, tem a ver com a nossa eternidade, tem a ver com o nosso estar diante de Deus nessa vida e na eternidade com Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No princípio, agora e sempre. Amém. Momento de ofertarmos no altar do